Olá, meus amigos que estão acompanhando este canal, Compreendendo o Apocalipse. Estamos no nosso curso de número 17. O Apocalipse revela o segredo da morte. Revelado o segredo da morte. Apocalipse 1, verso 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte é a última e maior frustração que nos leva a buscar respostas satisfatórias a perguntas como estas: o que acontece quando alguém morre? Há vida depois da morte? Poderemos reencontrar nossos queridos que morreram? Quem morre vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno? Os mortos podem se comunicar com os vivos? Talvez a pergunta mais importante seja: onde encontrar respostas? Convido você a procurar na Bíblia as respostas para estas e outras perguntas importantes sobre o tema da morte. Jesus é aquele que morreu e ressuscitou. Portanto, é o único que tem as respostas quando o assunto é sobre a morte. Ele sabe o que é vida, pois ele é a vida, na verdade, o autor da vida. Conhece a morte por experiência, pois morreu, e porque ressuscitou, conhece todo o mistério que ronda a morte. A Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro que possui as respostas autorizadas a respeito da morte. Mateus 22, verso 29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O grande erro dos religiosos, das pessoas de forma geral, é deixar a palavra de Deus de lado e procurar respostas sobre a questão da morte em outras fontes que não sejam a revelação. A Bíblia é, de fato, o único livro que traz respostas adequadas a esse mistério. E é, portanto, na Bíblia que nós encontramos as respostas. Você sabia que a resposta do fim está no começo? Analisando como o homem foi criado, nós temos uma ideia completa do que acontece com o ser humano quando morre. Gênesis 2, versículo 7. Como foi criado o homem? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui está escrito que Deus utilizou pelo menos 3 elementos para fazer o ser humano: pó da terra, lógico que água, e soprou neste elemento criado, um boneco sem vida, soprou nele, e esse sopro é o ruach, este sopro é o fôlego de vida, este sopro é o espírito, e aquele ser que foi criado e que ainda não se movia, não era animado por vida, se tornou alma vivente. Então o homem é uma alma vivente. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. O homem passou a ter uma alma. A alma que pecar. A palavra de Deus diz que a alma não é imortal. A alma peca e a ideia de pecar é morrer. Lemos os textos de Gênesis 2, verso 16 e 17. Acompanhe. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ordenou ao casal humano que não comesse de uma árvore específica que estava ali apenas para testar se obedeceriam ou não ao mandado divino. E o resultado, o homem, atiçado pela curiosidade, na verdade a mulher, permitiu-se entrevistar-se com Satanás, que disfarçado de uma serpente, acabou seduzindo a mulher a comer e a desobedecer. E por isso, a morte viria a partir daquele momento. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a palavra de Deus a respeito do ser humano, a alma vivente, que ela morrerá. Ezequiel 18, verso 4, diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha.
A alma que pecar, essa morrerá. Aqui está sendo utilizada uma figura de linguagem que indica que alma é uma pessoa. A alma do pai é o próprio pai, a alma do filho é o próprio filho. E a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, a pessoa morre, a alma morre. A alma tem fome, a alma tem sede na Bíblia. Essa é a linguagem que as Escrituras dão e que muita gente faz confusão em torno da alma, como sendo um ser que habita num corpo. Mateus 10, versículo 28, contrariando a ideia de que a alma não morre, que ela é imortal, Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus deixa claro que tanto a alma como o corpo podem perecer no inferno, podem morrer. Jesus não apoia aqui esse dualismo grego entre alma e corpo como entidades separadas. O ensino judaico não considerava que as pessoas tivessem uma alma incorpórea, como ensinava a filosofia grega. Portanto, neste versículo, Cristo usa o termo alma para se referir à vida eterna. Não tema aquele que pode tirar sua vida presente, que é o corpo, mas sim aquele que também pode tirar a vida eterna, que é a alma. E aí, então, fica claro para nós que a alma é uma pessoa, um ser vivo, e a alma peca e, portanto, a alma morre porque é uma pessoa. Somente Deus, diz as Escrituras, é imortal. Vamos ler os textos. 1 Timóteo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Em nenhuma passagem das Escrituras a imortalidade é considerada um atributo da humanidade. Ela só pertence à divindade, que a concederá aos justos na segunda vinda de Cristo. O conceito bíblico é que a alma é mortal. Agora, é antibíblico esse conceito de alma humana imortal separada do corpo. Isso veio através da filosofia grega que se infiltrou na fé cristã. Isaías 51, verso 12. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela não se contradiz em nenhum dos seus assuntos. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? O homem é mortal, a alma é mortal, apenas Deus é imortal. Quem foi, então, que ensinou que a alma é imortal? Quem foi que ensinou que a alma, o homem, é imortal? Não foi Deus, não foi a palavra de Deus. Isso vem do primeiro rebelde, vem de Satanás. Gênesis capítulo 3, verso de 3 a 5. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás aqui ensina, ele consegue colocar dentro da palavra de Deus suas próprias ideias. Note que Deus disse, certamente morrerás no dia que comerdes do fruto proibido. Ele consegue colocar um não ali, é certo que não morrerás. Por isso, Satanás é o autor dessa doutrina que ensina que o homem é imortal, que a alma é imortal. Algumas mentiras que você talvez acredite por não estudar a palavra de Deus, por não estudar de uma maneira sistemática o ensino das Escrituras. A alma é imortal? Já lemos na Bíblia e descobrimos que a alma não é imortal. Gênesis 3, versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O contrário acontece. Quando o homem foi criado, Deus uniu os elementos pó da terra e fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Na morte acontece o contrário. O pó, o corpo humano volta à terra, porque é pó, e ao pó tornarás. Mas o fôlego de vida, o espírito, volta para Deus. Portanto, a alma não é imortal. Eclesiastes 12, versículo 7, vai explicar com muita clareza
o outro elemento para onde retorna. Cada elemento retorna para o lugar de origem, de onde veio. O pó volte ao pó, mas o fôlego de vida, o espírito, que não é uma entidade imaterial, que não é um fantasminha desencarnado, mas apenas vento, fôlego, retorna para Deus. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então a morte reverte a criação divina. A palavra ruach, espírito, aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento, mas em nenhuma delas, no que se refere ao ser humano, denota uma entidade inteligente capaz de existir separadamente do corpo físico. O que retorna para Deus é simplesmente o princípio da vida transmitido por Ele, tanto para seres humanos quanto para animais. Portanto, a alma é mortal, o espírito é mortal. Volta para Deus, se separa assim que o ser humano morre. Outra mentira. Muita gente diz que os crentes, quando morrem, os fiéis, quando morrem, vão para o céu no momento que morrem. Vai para a glória de Deus. O que a Bíblia diz isso a respeito? Atos 2, verso 29 e verso 34. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Note aqui nesse texto que Davi era um homem justo, um profeta, um homem de Deus. Ele morreu e, de acordo com o pensamento popular, quem é justo, quem é santo, quem é de Deus, morre e vai para o céu. A Bíblia diz, então, que Davi morreu e ele foi para a sepultura. Ele foi sepultado e ele não subiu ao céu. Observe que essa ideia, se ela fosse real, se ela fosse verdadeira, os hospitais, os médicos e todo o aparato para manter a sobrevida de alguém estaria contrariando justamente o desejo e a vontade de Deus de levar essa alma para o céu. Porque quando uma pessoa sofre um acidente, ao invés de se fazer um culto e de se despedir daquela pessoa com alegria, choram, chamam os médicos para impedir a pessoa de morrer. Por que impedi-la de morrer se ela vai para o céu? Tem algo estranho nessa mensagem e, portanto, ela não pode ser verdadeira pela forma como ela é aceita, ou como ela é rejeitada, ou como ela é encarada pelas pessoas. Outros dizem, os católicos, os ateus, os que não são cristãos, quando morrem, vão para o inferno. O que diz a Bíblia? Salmos 9, verso 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Observe que a palavra inferno aqui, no hebraico Sheol, é um termo usado para representar sepultura. Em todas as 66 referências na Bíblia hebraica, nunca essa palavra se refere a um lugar literal de existência consciente e contínua após a morte. Sepultura é o nome que se dá para inferno. O nome inferno mesmo significa inferior, embaixo, no chão, sepultura. O inferno para onde vão todas as pessoas que morrem é a própria sepultura. Haverá um inferno de fogo, e Jesus falou muito a respeito para poder alertar que é um local preparado para o diabo e seus anjos, mas que o ser humano, desobedecendo a palavra de Deus, crendo em doutrina de demônio e não aceitando a proposta divina, podem parar nesse lugar de tormento e destruição eterna, que é o inferno que será inaugurado muito tempo depois do milênio. Muitas pessoas acreditam que quem morre volta para dar notícias. E aí vocês têm centros espíritas, lugares mediúnicos, onde aparentemente a pessoa que morre aparece para uns e para outros. O que diz a palavra de Deus a respeito disso? Jó, capítulo 7, verso 9 e verso 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. A Bíblia deixa claro, quem morre não volta para dar notícias, não tem mais o que fazer aqui na terra. Mas se aparece alguém naquele formato da pessoa que morreu, e não é a pessoa que morreu, quem é então? A Bíblia diz que são espíritos demoníacos que se transfiguram até em anjos de luz para enganar.
E a Bíblia deixa claro que esses espíritos estão agindo no planeta, especialmente para aquelas pessoas que, deixando a palavra de Deus, procuram respostas para os seus dilemas espirituais em lugares não autorizados pela palavra de Deus, como é o caso do espiritismo, como é o caso da astrologia e de outros caminhos que são contrárias às orientações da palavra do Senhor. Eclesiastes 9, versículo 5 e versículo 6, a Bíblia diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem parte eles em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos não sabem de nada. Estão em estado inconsciente. A Bíblia chama esse estado de inconsciência como um sono, compara como um sono. E não participam de nada que acontece na terra ou no céu. A Bíblia não apoia a doutrina de um estado de consciência entre a morte e a ressurreição, onde as pessoas morrem e, do outro lado, passam mensagens, informações, através de médiuns, através de santos, para ninguém. A Bíblia não concorda com esse ensinamento. A Bíblia também diz, mas muita gente acredita que aqueles que são crentes e morrem, eles vão para o céu e ficam louvando ao Senhor. O que diz a Bíblia? Porque para acreditar nisso, são pessoas que não leem, que não estudam a palavra de Deus. E, portanto, elas são presas fáceis das mentiras de Satanás. Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Observe, os mortos não louvam o Senhor, pois não há atividade na sepultura. Eles de nada sabem, porque dormem e aguardam o dia da ressurreição. A morte, para todas as pessoas, de acordo com a palavra de Deus, é comparada com um sono. É lógico que essa é uma figura de linguagem, comparar a morte como um sono. E Jesus mesmo utiliza essa linguagem. Vamos ler qual vai ser a definição, a solução definitiva de Deus para a morte. Deus promete ressurreição para todos aqueles que são fiéis, que creram em sua palavra, que aceitaram a salvação através do Senhor Jesus. Isaías 26, versículo 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Deixa clara a palavra de Deus, a garantia da ressurreição do corpo, da alma, de todas as pessoas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia não fala de nenhuma outra doutrina contrária ao que ensina as Escrituras. 1 Tessalonicenses 4, verso 14 e 16, a ressurreição acontecerá na volta de Jesus e vai contemplar todos aqueles que creram no Senhor, permaneceram fiéis à sua palavra e, portanto, quando morrerem, a Bíblia diz que eles estão dormindo. Essa é a palavra de fé para todos os cristãos. Eles estão dormindo. Dormindo de forma inconsciente, não existe nenhuma comunicação dos mortos com os vivos. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14 e verso 16 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Note que os que dormem são os mortos. Essa é a linguagem bíblica para quem está morto. No verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Note mais uma vez que a ressurreição está dada em uma ordem. Ressuscitarão primeiro aqueles que morrerem na fé, porque vão participar plenamente junto dos cristãos vivos da segunda vinda de Jesus. Então esta é uma restauração completa, física, da existência do ser humano, que vai acontecer na volta de Jesus. A solução de Deus para a morte é a ressurreição de todos os fiéis quando Jesus voltar. E o que vai acontecer com os ímpios, que não creram, que não aceitaram, que debocharam da palavra de Deus?
A Bíblia diz que os ímpios também vão sofrer o castigo eterno. E este castigo será destruição completa num lugar de fogo e enxofre que vai queimar até que eles sejam destruídos e aí o fogo se acaba. Esse é o inferno da Bíblia, um fogo que vai queimar e destruir todo o pecado, todo o pecador, de maneira que só fique sobrando cinzas e pó, e assim seja para sempre destruído todo o mal. Malaquias 4, verso 1 e verso 3 diz: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Esse dia que vem ardendo como fornalha é um retrato vívido da destruição completa dos ímpios no juízo, por ocasião do dia do Senhor. Essa destruição é tão completa que não sobra nem raiz e nem ramo, somente cinzas. Esta é uma imagem verdadeira, demonstrando o que será o verdadeiro inferno. É a destruição completa pelo fogo de todos os ímpios. Agora veja Apocalipse 20, verso 14, como essa mesma ideia é colocada no último livro da Bíblia. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aqui mostra definitivamente a destruição de todo o pecado, de todo pecador. Completamente será acabado a morte, a sepultura, tudo será lançado dentro de um lago de fogo, onde tudo que se representa o pecado será completamente destruído. Os ímpios, em todos os aspectos, são completamente destruídos no dia do Senhor. Não recebem vida eterna, nem sofrem um tormento eternamente, como espíritos desencarnados no inferno, assediados por demônios, como muita gente explica e ensina por aí. Ao contrário, a graça de Deus será tão tamanha e seu amor tão misericordioso que não permitirá ninguém viver eternamente no inferno sofrendo, enquanto que outros ficam eternamente no céu vivendo as delícias da glória. Deus não seria justo. Portanto, a destruição será completa para uns e a felicidade total e completa para outros. Quando será dada então essa imortalidade para todos os fiéis? Será dada na volta de Jesus, conforme ensina a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 20 a 23. A volta de Jesus é a esperança de todo cristão, porque na volta de Cristo, todos os defeitos físicos, de idade, de fraqueza, de enfermidade, tudo será restaurado com plenitude de saúde na volta de Jesus. 1 Coríntios 15, verso 20 a 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A volta de Jesus faz referência completa à ressurreição de Cristo, põe fim ao reino da morte inaugurado em Adão. Então, todos os fiéis que morreram serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Cristo. E o fim definitivo dessa presente era de maldade também vai acontecer, depois que os santos forem corporalmente ressuscitados dos mortos, transformados para encontrar-se com Jesus nos ares. Qual é, meus amigos, então, o objetivo desta revelação? É dizer para você que o cristão ele não pode ser espírita, mas o espiritismo é a maior religião do mundo em número de crença, porque católicos, protestantes, hindus, muçulmanos, todos são espíritas. Porque todos creem que na morte algo consciente vai para o céu e de lá se comunicam, ou os vivos podem falar com eles através de rezas, de cultos, etc. Jesus garante àqueles que o aceitarem como Salvador, que serão ressuscitados para a vida eterna. João 5, verso 28 e 29, Jesus garante dizendo que vem o dia em que todos que se acham nos túmulos sairão, uns para a vida eterna e outros para a condenação e vergonha eterna. Então haverá duas ressurreições quando ele voltar. Somos advertidos, porém, de que nos últimos dias muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios, acreditando em imortalidade da alma, no purgatório, no inferno,
e se afastarão da fé para a perdição. Em que você vai acreditar? Que você aceite a esperança cristã da ressurreição e seja fiel até que Jesus volte. Amém? Glórias a Deus. Nosso próximo estudo, as 7 cartas do Apocalipse.